Olá pessoal, que tal falarmos sobre propaganda? A propaganda que trataremos nesse vídeo tem a ver com o fato de incutir uma ideia na cabeça das pessoas. Quando se trata de propaganda, que é diferente da publicidade, a publicidade tem a preocupação de vender um produto. A propaganda tem a preocupação de embutir uma ideia na cabeça das pessoas para fazê-las obedecer, se não cegamente, pelo menos de forma moderada e satisfatória, aos andamentos do governo. A propaganda é que faz com que o governo crie campanhas na televisão falando bem do governo, por outro lado, em outros tempos, principalmente em ditaduras, estabelecendo censura. A propaganda política é aquela que tende a manipular as massas, principalmente a partir de respostas emocionais, fazendo-as mais sentir do que pensar, mais ser levada pela emoção do que pela razão. Vamos falar sobre isso em dois filmes, começando com O Triunfo da Vontade, de 1935. O nome desse filme já diz tudo, né? O Triunfo da Vontade, a vontade de um povo, o povo alemão, que se uniu em torno de uma ideia. A propaganda nesse filme é todo um ideário político, uma ideologia política que é transmitida através das suas horas de exibição. É uma manipulação das massas por uma resposta emocional, mostra Hitler andando pelas ruas, sendo adorado e venerado como um deus, sendo respeitado e imitado. Toda a juventude, os adultos, os idosos, enfim, todas as classes e todos os gêneros adorando a esse homem como o grande líder, o Führer. Ao assistirmos esse filme, nós temos a impressão de que se trata de um grande, gigantesco teatro, onde os gestos são harmônicos, sincronizados, dando a entender que havia uma harmonia pré-estabelecida entre o governo e o povo. Tudo isso fica como uma sinfonia. Isso nos coloca a pensar como que um país inteiro, no caso a Alemanha, compactuou com tudo aquilo. Aí até uma pergunta anterior, será que todo mundo compactuou? E aqueles que não fizeram? O que fizeram para mostrar que não estavam de acordo com tudo aquilo que estava acontecendo? O filme traz outras reflexões. Uma outra pergunta é, como aquele homem conseguiu tal adesão às suas ideias? Nós sabemos que Hitler colocou as suas ideias num livro chamado Minha Luta, e esse livro foi muito influente, tornando o nazismo um dos movimentos ideológicos mais exitosos do planeta em todos os tempos. Olhando para o filme, a gente chega à conclusão, ou poderia concluir, que ninguém era inocente, que todo mundo viu o que estava acontecendo, sabia onde aquilo iria dar e foi aceitando, e só foi se dar conta quando já era tarde demais. Olhando para o filme também, a gente vê que as pessoas estavam tomadas por um tal nível de fanatismo que elas estavam dispostas a matar e a morrer pelo Führer. Esse filme é a maior demonstração de fidelidade de um povo a uma liderança única, centralizada, que o nazismo, por si só, ele representa todo o poder da ideologia, ou a ideologia no seu poder, no seu efeito máximo. O outro filme é Tudo pelo Poder, de 2011. Outro filme cujo título já sugere tudo o que ele tem a nos dizer. Ryan Gosling interpreta Stephen Myers e George Clooney interpreta Mike Morris. O primeiro é um marqueteiro que trabalha na campanha do Mike, que é candidato à presidência dos Estados Unidos. Tudo pelo Poder mostra tudo o que os políticos fazem para ganhar uma eleição, principalmente uma campanha para a presidência da República do maior país ou do país mais poderoso do planeta. Então, a população é mostrada nesse filme também no êxtase, aplaudindo, indo aos milhões, ver os comícios, e aí a gente pode pensar, quando a população espera que os políticos sejam santos, tentando resolver todos os problemas da nação, aí a gente já consegue identificar, detectar um nível enorme de alienação.
Quando o povo está alienado, significa que a propaganda funcionou, que ela surtiu o seu efeito. Essa é a função da propaganda, fazer com que as pessoas acreditem nos políticos, nas promessas que eles fazem, principalmente no político enquanto pessoa individual. A propaganda faz isso, né? Ela tenta aliar a simpatia, a psicologia do indivíduo a esse personagem que é o político. E é baseado nisso, ou basicamente por isso, que as pessoas acabam votando num determinado político e não em outro. Esse filme mostra como a propaganda opera. Opera nos bastidores da política, de uma campanha, mas aí a gente pode estender o raciocínio para outras esferas ainda da vida política. É uma campanha na qual vale tudo pelo poder. E quando eu digo tudo, entende-se suborno, né, propina, chantagem, extorsão, ameaças, enfim, principalmente ali jogando com a mídia como um temporizador, né, como um elemento ali de equilíbrio ou desarmonia da relação política. Porque se tem uma coisa que os políticos temem, e esse filme deixa isso bem claro, é a opinião pública. O Myers, ele passa da confiança à desilusão, do início ao fim do filme. No início ele tem uma total confiança no Mike e depois ele vai perdendo isso com as coisas que vão acontecendo, aquilo que ele vai observando, ele chega à desilusão. Mas mesmo dentro da desilusão, ele não tem coragem de abandonar aquele jogo, ele sente que ele tem estômago para aquilo e ele continua mesmo jogando sujo. Ele continua fazendo parte do jogo e ali a gente sente que ele foi totalmente corrompido, a sua alma se perdeu, por assim dizer. Então a propaganda, função dela, manter a confiança das pessoas nos políticos, nos projetos, nos partidos, nas ideologias. Conclusão, o que esse filme deixa bem claro? Que a ética dos eleitores é igual ou pior à ética dos políticos que eles elegem. Simples assim. Então, 2 filmes sobre propaganda, O Triunfo da Vontade de 1935, um povo inteiro seguindo um líder ensandecido, e Tudo pelo Poder de 2011, um político e um líder de campanha, um marqueteiro, travando forças para conquistar a presidência dos Estados Unidos, ou seja, o maior poder disponível nesse planeta. É isso aí, gente, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, valeu!